olhei uma pedra lá no fundo, a cabeça de jacaré. Mãe, aquele... Ah, aí boa lembrança. Não tem aquela... Tinha aquele baiano e tinha aquela mulher, uma de 30 e poucos anos, né? 35, que ficava com... Eu esqueci até o nome dela. A Maria? Era Maria? Maria Cachecha. Não, aquela antes, aquela que ele tinha até um revólver, o menino, eu esqueci o nome dele, Não, esse eu não lembro. Ah, só não lembro metido, que ele ficava até com ciúme de mim, que a menina ficava Bem. com os olhos azul. Que zóio, aquela que ficou lá em casa um tempo, que ela falava... Assim era Juliana. Esqueci o nome dela. Parecia uma lagarta morta. Esqueci o nome dela. Cara, ainda só que me atentar. Mãe, ela ficou em casa lá por uns 2 meses, aquela mulher me atentou demais, mãe. Eu esqueci. E ele tinha o ciúme dela, ele tinha um revólver de brinquedo. Aí ele apresentou aquele revólver 2 vezes, assim, de longe, assim, e ficava. Aí olhava pra mim, acho que ele tinha ciúme, acho que ele achava que ela ficava vidada nos meus olhos. Não, o marido dela, que era aquele... Eu esqueci o nome. Pois esse daí é que eu tava querendo lembrar, que eu não lembro mais o nome ele ficou dele. ali em casa, ficou lá pra casa do Jovense, ficou ali naquelas casas ali. Isso, era baiano ele também, não era? Era baiano ou era goiano? Eu sei que... Só que tem a memória boa, eu não lembro muito. Eu esqueci do nome da mulher. Eu sei que eu fui assediado por aquela mulher. Ela tinha um corpo até bonito. Mas a cara parecia uma vez ela ficou só de calcinha comigo e ficou assim. Me seduzindo e eu com a boca aberta de menina assim. ela falou: o que você acha de calcinha, mãe, de sutiã? O que você acha? Eu sou bonita? E eu lá. Pois é. Se eu soubesse o nome dele. Que as tentações andavam lá dentro da minha casa. Se eu soubesse o nome dele. Eu atentada. E a senhora achando que ela era crente, que ia pra igreja de Nossa Senhora, que só tava levando. Pensando que tu era crente, mas aí. Não, eu era. Eu era naquele tempo, fui seduzido pelo Satanás. Eu era. E ela não era. Ela só ia pra igreja só pra. Aí, tô com o nome dela na boca, não sei dizer. Pois um belo dia ela me... Que eu disse assim, mulher, tu deve se converter a Deus e pedir perdão, e servir a Deus mesmo. E ela ia pra igreja, eu digo, pois tu não quer Deus, né? Então tu vai sofrer. Bicho. Ela me aliciou naquele tempo, ela me aliciou, só deixou... Ela foi embora, dizendo que apaixonado pelos meus olhos, aquela mulher. Ela não fiz, só via falando, né? Eu ia almoçar, falando nesses olhos, esse menino dos olhos lindos, não sei o quê, não sei o quê. E o marido trabalhando pra lá, que ele era o quê, mãe? Esqueci o nome dele. Eu acho que ele era pedreiro, sei lá. Mexia, né, com serragem de madeira, essas coisas. Fazia de tudo, né? Acho que ele fazia de tudo. E só vinha final de semana e confiava ela para ficar lá. E ela no meu pé. E eu, meninozinho, esse tamanho do Ismael, o maior, né? Tinha 17 já, tinha. Já. Por aí. Aí eu fui, nessa época eu fui aliciado. Acho que aquela mulher me estupou. Eu tinha uma bela tarde. A senhora não sabe, uma bela tarde ela me derrubou no chão e me fabricou lá. Só se faz como é que chama? E ela é crente, a senhora não sabe. Não, ela que era crente. Eu não vou entrar em detalhes não, porque é complicado. Aí depois disso aí, meu pai, naquela época mesmo, tinha aqueles buracos do governo lá. Pois era. E aquilo era duro. Nós passávamos uma semana. Pissarra, menina. Moça, pissarra e tinha... era rasinho. Nós batia a picareta na pedra não saía isso aqui, ó. Mãe, aquilo era duro. E 3 horas da tarde, aquele solzão, mãe. Pois é, aí ele queria que tu fizesse, e ele também pegou mais outra, aí eu fui... Leão dos Paulos Viajante, era o último, né? Ele também não tava dando conta de abrir o buraco e vai botar eu. Aí ele bota eu. Aí ele bota eu. E eu já meio durinha, a mulher já tinha acabado de me dar um samba-lelê. Eu falei, não, quer saber, eu sou homem, eu vou. Vou ficar me lascando nesse buraco, não. Aí eu falei, não. Aí ele bebeu lá umas doses, aí começou a falar. Bota respeito aqui. Tu correu, quando ele correu, ele pegou uns tijolão de lá, umas pedras assim. Não conseguiu acertar. E aí não conseguiu, só caiu no meio da estrada. Aí quando ele chegou lá, espera aí! Correu lá na espingarda e eu já tinha... Aí correu na espingarda.
Na espingarda. Pegou na espingarda e correu atrás. E eu disse, eita, Júnior, corre, meu filho, corre, senão o Leão te atira. Foi a balança que eu tinha tirado o cartucho. Por isso que eu não fiquei mais nervosa. Ele tá pensando que aquela espingarda tem cartucho, ainda tem. Aí tirei esse... Se você não tivesse tirado, mas será que ele tinha tirado? Ele apontou ela pra mim, será que ele tinha tirado? Sim, a menina, que ele não tinha juiz não. Quando ele pegava uma arma, ele não tinha juiz não. Ele já apontou uma pra senhora também, não foi? Oxe, me atirou por cima na janela, e aí eu corri por debaixo. O Leondas, né? Sim. Rapaz. Menina, aquele homem ali tinha cada armadilha, ele era tentado de inimigo, meu filho. Ou ele só fazia só de propósito, só pra assustar, mãe? Que assustar, menino? Não, eu sei que os tijolos que ele tacava em mim... Os tijolos foi louco. Mãe, hoje eu lembra, não sei se foi onde era a casa daquele... Jovens. Não, jovem, eu não sei que ele tinha trocado. Do Antônio da Caxixa. Era bem ali naquele tempo passado. Não, era ali no pé da ladeira onde nós pegava arroz. Simples. Lembra nós pegava arroz? Aqui do lado. Eu lembro de uma certa vez que nós pegava arroz que a água dava bem aqui assim, que nós catava arroz, nós trabalhávamos catando arroz. Era na vicinal, não era aí não. Na vicinal, lá dentro da vicinal. Aí uma certa vez ele foi fazer um buraco, não sei pra quem lá, era coisa de pedreiro. Pra fazer a fossa, pra aquele... era um baixinho que a senhora falava que depois ficou lá há muito tempo, do Monte dos Meninos. Eu tinha até não lembro mais de nenhum nome daquela época, de infância. Mas era não sei o que até o Beleu trabalhou lá há muito tempo, que ficava depois do Reginaldo. Do Reginaldo. Do Mãozinha. Não, do Mãozinha não. Mãozinha é aquele que comprou o lado da senhora. O que depois do Reginaldo, do compadre Reginaldo da senhora, que era aquele lago do lado esquerdo, não tinha subindo assim, e tinha... Era um baixinho. Do João Mãozinha. Mãozinha do lado esquerdo, tô falando, não é do lado do Zé Comprido, não. Bem na frente do lado do Zé Comprido, quem era o dono? O dono. Do cara lá, que ficou muito tempo lá, que tinha uma mulher índia, eu acho. Que ia fazer feira também, junto com a senhora. A Tereza. Não. Ali só tinha o Vai Piauí que morava ali. Vai Piauí, depois... Sim. Antes do Vai Piauí. Vai chegar na frente do Genival, do compadre Reginaldo. Eu só sei que lá tinha esse camarada, nós fomos fazer uma... O compadre seu, depois dele, quem era? Assim, depois pro lado... ou antes? Antes, quem sai lá de casa pra vir pra vila? Antes dele, quem era? Só lembra dele, não? Você fazia tanto negócio com ele, falava o nome dele. Ele tinha uns filhos, tinha uma mulher índia naquela época. Pois é, eu só fazia tanto negócio com ele tinha banana lá. Aí eu só fazendo lá, ou se foi lá, ou se foi naquele primeiro amigo nosso, era o Piauí, né? Era o Piauí. Ou se foi lá, ou se foi nesse outro lote, que eu só sei que nós fomos cavar um buraco lá e meu pai, ele pegou, pediu pra mim cavar lá um buraco e eu fiz uma coisa lá, ele me pediu, o que ele pediu, se eu lembro. Ele me pediu uns tijolos, eu fiquei enrolando, depois ele me pediu pra fazer a massa, ele disse que fiquei enrolando e eu lá jogando pedra nos passarinhos. Aí ele olhou assim pra mim aí. Tá, irmão, finado juro velho. Pegou um tijolo, mãe, mas arrebentou em mim, mas esse tijolo passou com tudo. Aquele tijolo pegasse em mim, mãe. Até hoje eu lembro da morte, porque se pegasse, matava. Passou aqui no meu pé da orelha, fazia... É por isso que eu acho que a senhora tem razão, se ele ia atirar mesmo. Mas, rapaz, se esse espingarda tivesse cartucho, ele tinha que dar um tiro, deu me livre. Não tinha nada, porque eu fui sagaia por lado dele fazer mal. Rapaz, eu escapei da morte com aquele padrasto, viu? Pois é. E eu gostava dele, quando ele morreu... Não, eu gostava de tu também, mas era assim, por cima dos tancos e barrancos. Se vacilasse, podia ser que ia pro caixão. Leondas, tem muitas histórias, viu? E sem falar nas histórias dele de solteiro, né? Que ele era meio doidão da cabeça, né? Pois é. Aquelas histórias que ele contava aqui, lá. Não
não gosto nem me lembro dessa história do leão. Ele disse que uma vez pegou, foi 10 pra bater nele, ele foi se 20. encanturrou. Foi 20? Derrubou 12. Ele pegou um pedaço de pau e disse que derrubou 12. Ele disse que pelo menos 3 Eram ficou morto. uns 20 e ele derrubou uns 12. Ele disse que no pelo chão. menos uns 3. Ele tem E aí certeza que não correu, levantou se mais. escondeu lá debaixo da cama do tio, do pai, do irmão Com a, dele. com a roupa toda furada Pois é. de coisa. E aí ele disse que pelo menos uns 3 desses não levantou mais. Ficou em pé. É, o Leão das Paulo Não tinha viajando. arma nenhuma, mas disse que ele enfrentou e aí disse que Ele contou várias vezes essa história pra disse mim. que tinha um pedaço de peroba assim. Isso, ele pisou pegou o esse- pé em cima. E ficou E aí só apanhando. Ia apanhando. Um jogo botava de um lado, outro botava de outro, ele com o pé firme lá dentro do pau. E fui ainda, quando ele passou a mão no pau, e aí disse, agora você me paga. Depois que apanhou mais do que jumento. Aí mandou um pedaço de pau pra cima. Nesse tempo a Maria, a cunhada dele, viu tudo. O irmão dele, o Roberto. Aí disse que ele meteu o cacete e derrubou gente, saiu gente ferida, saiu gente, ficou dormindo no chão, da porrada que ele deu. Até que ele largou, correu o olho no mundo, não viu mais ninguém, correu e ficou escondido lá debaixo da cama do Roberto. Ele Aí- falou aí que ele uns 3 não levantou. Agora saber se morreu ou aí, ficou pois pra é. lá, né? Aí a polícia chegou e aí passou e viu o Roberto lá entrando na porta. Ele disse, rapaz, você não viu um cara aqui que tá fazendo isso aí, essa matança aí? Ele disse, não, eu não vi ninguém. Tá lá dentro debaixo da cama. Mas eu não vi nada. Porque esse cara que tava fazendo essa matança O irmão dele não viu nada. O Roberto e a Maria viu tudinho. Esse cara que tava fazendo essa matança aí. Aí ele foi se esconder lá e se viu livre. Mãe, eu fui criado com o caba doido. Acabar as pessoas querem que eu seja uma pessoa bem. Eu acho que eu sou bom. Não, mas não, isso aí nunca puxa pra ele, não. Porque você. Pai, mamãe, a Teu pai criação. também não era gente, não. A criação eu puxo assim. O teu pai, de verdade, não era gente também, não. Então como é que a senhora quer que eu tenha o sangue do pai que não era gente? Que o meu pai mesmo, a cabeça dele era rachada de bala das pessoas, de arma das pessoas da coronhada, polícia da coronhada. O meu pai mesmo, de verdade. O Leona também. Menino, o Leona tem, sei lá. Aí eu tenho um pouquinho dessa maluquice na cabeça, as pessoas. Tanta marca de briga no Rio de Janeiro, aqui E o Rio de Janeiro, naquela época, tinha que ser homem pra estar lá. em Né? Brasília. Esse que ele fez, essa matança aí, foi lá na Gariroba. Como é? Aqui foi aqui na Ceilândia? Foi, Na Ceilândia, na Ceilândia Ceilândia Sul. Que ele fez isso, lá na casa do Roberto. Diz que até um dia desse tinha a camisa dele picada de sangue de faca, que o irmão dele guardou. Que nesse mesmo dia, ele contou, nesse mesmo dia a camisa dele ficou furada, que os caras de vez em quando davam uma cutucadinha com canivete, cutucadinho. Pois é. E ele segura lá no canto da parede e falou, se eu sair, eles me pisam por cima de mim e me matam. Com certeza tinha feito aí isso. Ele pisou um pedaço de Aí ele pedra, segurou no canto e eles batendo, que ele era forte, ele era um negão forte, bem um morenão, né, mãe? Ele tinha 1,80 m e uns quebrados, 80 e uns quebrados. Aí ele ficou lá. Ele ficou no seguro, só se defendendo. E ainda tinha uns caras futucando ele. O braço dele ficou todo inchado de porrada e tudo. E ele em pé, sustentando. Porque se ele não tivesse no canto lá da parede. Disse, se eu pegar o pau, eu faço o meu. Aí ele foi ter que passar a mão no pau e aí. Arrebentou com um Disse, bocado. agora vocês vão ver. Aí derrubou gente, foi com farinha. Naquela época era briga de porrada, não tinha arma pelo meio, né, mãe? Não tinha arma. É. Teve uma vez que ele também tocou fogo na igreja, mas não sei quem. Por isso que ele morreu daquele jeito, né? Quando ele morreu sem fogo. Ele fala que ele tocou fogo, ele mais não sei o que, tocou fogo ou entrou acabou um culto, alguma coisa do tipo. Ele fez uma coisa lá. Eu não sei não. Ele falou, mas isso aí foi na Bahia. Isso aí eu não conheço. Na Bahia, mas ele falou da Bahia. Eu ouvi essa história. Na Bahia, quando ele era solteiro. Eu pintava o diabo nas cavernas, roubava a galinha das tias, ia pra festa das tias lá, casava. Chutava macumba, tomava. As macumbas eram aqui. Ele pegava as cachaças das macumbas. Pegava as galinhas velhas mortas de macumba, farofa, tudo o bicho comia. Por isso que morreu cedo, meu pai. Cigarro. Por isso que meu padrasto. As doenças malditas. Morreu cedo e os filhos não são aquela benção. E talvez ele é pior do que meu pai, meu pai mesmo. Deus vai livrar meus filhos de tudo que é ruim de livrar. É porque a Bíblia fala sobre a geração, né, mãe? Ela fala sobre... Mas aí, minha filha,
Meu filho, eu sei que eu escutava muita coisa. Aí Moço. quando eu me juntei com ele, eu me juntei com ele mesmo, eu não sabia dessas coisas. Não sabia que Não, ele foi vivendo uma pessoa melhor. Ele, até na Aí igreja ele foi. foi virando que ele não segurava com mulher, não namorava, noivava. Só com a senhora ele ficou o quê? 20. Ficamos só 10 anos juntos. Aí depois Não, pois é, mas quantos anos foi? 20 e poucos anos, foi? 27. 27 anos, foi um casamento. Foi. E Aí- morreu com a senhora, né? E aí ele me encontrou comigo, aí dizia na minha cara que eu não era mulher pra ele. Disse, pra que tu foi me aparecer? Eu não te chamei. Só sei que era uma. Eu sei que era Um lauê. foi assim, uma coisa que só Deus me deu. Rapaz, mas nós tivemos uma vida boa ali no meio daquele Graças mato. a Deus. Nossa, eu tive muita liberdade. E tirando esse negócio que ele queria me matar naquele dia de tanta preguiça que eu tinha, eu era igual o João Frango. Moça, mas eu pisava no saco mesmo. Era igual o meu filho. Ainda bem que eu não trabalho assim com ele. Hoje em dia é outra pra vida. roça pra trabalhar, chegar lá, tu inventava dor de cabeça. É, não, eu era. Mãe, lembra uma vez. Mãe, Mãe, eu tenho aqui um negócio aqui na minha mão, aqui, ó. Isso aqui eu lembro. Ele falou. Ô, afinal, esse aqui, ó. Esse negócio na minha mão, é um sinal, não corte. Num corte, nesse dia, ele me chamou de tudo quanto é nome também. Ele falou, isso aí é porque tu não quer trabalhar, seu Júlio velho. Isso aí é porque... Era galete sem coral. Galete sem coral. Isso Juro aqui, ó. velho Isso aqui é a marca dele, ó. Juro velho lá da... Ficou até um nome, se você olhar aqui, ó, tem um nome, tipo uma letra I de Israel, meu nome. e ele... Eu sei que ele dizia que tá falando contigo, oh, meu Deus do céu. Mas eu, assim, quando ele morreu, eu senti muito, porque parece que tinha, assim, sei lá, tinha uma mágoa ali, uma coisa... Então, por isso que a senhora pensa assim... E é um sentimento bom que eu tinha por ele, porque ele foi meu pai de qualquer forma, me deu educação, falava das coisas que não era para fazer, contava os maus exemplos, não queria o errado, ele falava que o errado não era certo, ele me dava os conselhos. Então, quando eu lembrava de pai, eu lembrava dele, não lembrava desse outro, que é o Israel, né? O Israel que tem o meu nome. Nunca me ajudou, nunca me deu uma lição de moral. Eu lembro, mãe, ainda, quando eu era pequeno, que tinha 17 anos, tinha 7 anos de idade, e tinha uma, não sei se em qual foi o lugar que nós fomos, que ele foi brocar uma roça. Eu não sei se era no Tapequém, e aí quando eu dei por mim, eu tava em cima dos paus lá na roça atrás dele. E nessa época nós era grudado, eu e ele. Ele vai, larga o machado, que naquela época ele derrubava de machado. Eu sei. Não tinha esse negócio, as pessoas chamavam ele que ele era fortão, e naquela época não tinha, quase ninguém tinha não, motosserra ninguém tinha naquela época. E chamava era ele. Aí quando ele deu por mim, ele tava aqui, eu tava no pé dele, lá no meizão da roça. Eu não sei como a senhora vacilou. A senhora pegou, deixou eu sair, que era perto onde eu tava, e fui lá pro meio da roça. Ele largou o serviço, botou eu na cacunda. Mas você acredita que eu tenho essa memória? Botou eu na cacunda, mas ele botou eu na cacunda. Parece que foi a paixão que eu tenho, essa memória que eu tenho boa dele. Ele botou eu na cacunda e me trouxe pra dentro de carro, largou o trabalho, foi lá, fez uma farofa. E aí, essa lembrança boa. Então, quando ele morreu, eu senti aquilo tudo. Agora mesmo tô emocionado. Mas ele tinha amor por tu, mas só que ele tinha um amor por tu e uma vingança comigo. Acho que é porque deu não ser, ele gostava de mim e deu não ser filho dele, ele tinha um ciúme. Então, não era vingança, era um ciúme, porque ele fala assim, esse menino era pra ser meu, você tá entendendo? Eu entendo ele hoje em dia. Pois é, desde tu pequenininho, que eu botava tu no berço, ele cuidava de tu. Mas ele parece que ele tinha assim aquela coisa que tu não era filho dele. Mas aí dava aquele remorso nele, aquela coisa. Ele deixava pra lá e cuidava tudo. Tu escutou muito contigo que ele foi. Eu lembro que do cara lá do Oi, né, mãe? Tu chupava chupeta. Ele pegou a tua chupeta e botou dentro do berço, amarrou o berço em cima, pra tu ficar olhando pra chupeta. Pra não mamar. Ô pai! Oi, filho. A mamãe tem feijão na geladeira. Feijão na geladeira? Acende aquela luz ali pra mim. Essa daqui, ó. Tem feijão na geladeira? Então, graças a Deus, vou comer feijão. Como foi assim para nós fazermos? Ah, tá bom. Aí lembrando do meu pai de novo, que eu tô lembrando da memória dele, né?
São muitas coisas. Eu era do tamanho desse rapazinho aqui, ó. Desse rapazinho gostoso. Ixi, nessa época ele ainda não era muito ele era apegado comigo. Ele ficou muito quando tu tava grande. Quando eu fiquei grande, que eu não queria trabalhar. Ele achou que eu era bom de serviço igual ele. Assim, Quando eu era desse tamanho, eu jogava peteca, eu jogava bolinha. Não tem aquelas bolinhas de bola de gude, Rafa? Tu vai trabalhar, que tu não é o Júlio Velho, não. Júlio Velho que não trabalha, só não inventando oração pra rezar no De 15 anos pra lá, de 15 anos pra lá. Tá gravando essa besteira aí? Para. Vixe, não, calma aí. De 15 anos pra lá, foi que ele começou a me atormentar pra trabalhar. A me atormentar pra trabalhar. Mas até os 15 anos eu era uma pessoa assim muito. Eu lembro que ele me dava carinho, deixava eu nos quintal. Aí ele viu que eu já tava fortinho, tinha que trabalhar, né? Aí ele botou eu e o meu irmão, o Léo, o Beleu. Puta que pariu, mas meu irmão sofreu, porque ele era mais novo. Nossa, naquela época. Também. Mãe, como é que ele fazia com o meu pai quando o pai ia virar as costas? Fala aí. Ele dizia, beleza, eu tô vendo. Sabe que eu tô vendo, não? Não, mas faz igual ele fazia. Ele botava uma força. Mas ele botava uma força naquele dedo dele. Ele dizia, meu filho, é teu pai, meu filho. E pior que era pai legítimo dele. E eu não fazia isso, não. Eu ficava com medo, eu respeitava ele. Mas o Beleu... Eu não sei não, meu Deus. E puxou pra ele, é mesmo que tá vendo ele, mãe. É mesmo que tá vendo, é a cara cuspida, mãe. Aquela testona assim. Caçador do mesmo jeito, caçador, pescador, mesma coisa, gosta do mato. Nós tava conversando com ele. Eu não compro carne. Aí hoje mesmo eu matei um mutum, matei um. Que foi mais? Aquele um tatu, matei um. Qual foi o outro, meu Deus? Foi 3. É por isso que vive com aquele leite manhoso na barriga, carne de caça. Eu não compro carne. Meu dinheiro é pra eu comprar munição, pra matar os bichos pra comer. Eu digo, meu filho, esses bichos aí do mato aí, então tudo cheio de coisa, moço, não é vacinado não. Não, mas eu não compro carne porque eu não... Lá no meio da Amazônia, né, lá no meio do mão de tato, tem todo tipo de fartura, só come carne se quiser mesmo. Só compra carne se quiser. Mas assim, não é bom não, Você viu que ele ficou doente, né, ele ficou doente ficou doente do estômago. Mas ele tem que saber que não pode comer carne de caça o tempo todo, não. Mas é uma benção, meu filho. Mas a cara cuspida do Leondas. Ele vai falar assim, fica passando a mão. A mão na cabeça. Do mesmo jeito, menino. Parece mesmo que tá vendo, mãe. Aquela carona. E branco agora, que tá tudo branco nele. Só tem a sobrancelha preta. Tá igual o cabelo dele, tá igualzinho da senhora. Meu cabelo, do mesmo jeito. Como é que pode, mãe? Como é que tu ficou velho? Foi dar o dedo pro pai, né? Aí, você vai sumir do seu pai? Agora, mãe, e outra coisa, foi castigado por não ter filho, né? Só criar filho dos outros. Que meu pai falava sobre os jacaminhos. Mãe, uma coisa certa. Por isso que eu crio meus filhos falando assim, ó. Tenha bom presságio para seus pais. Não, respeite seus pais, que vocês vão ser abençoados. Não deixa seus filhos andar ali respondendo. Não, aqui, graças a Deus, eu não faço, eu sou meio preguiçoso nessa fala. Se eu pudesse, tentaram me derrubar. Se eu pudesse, nem levantava de tanta preguiça. Mas, se tem uma coisa que eu lembrei da minha vida, foi o seguinte, que se você puder passar um psicólogo, deixar seus filhos trabalhar a cabeça deles e puder passar para eles uma mentalidade mais calma, mais tranquila, mas melhor. Todo nervoso. Naquele tempo. E sem falar que ele não tinha instrução, né? Não tinha instrução. E por aqui, por as filhas dele. Elas não têm paciência. Ele era doidão. Pois é, por isso que eu tenho paciência com ele. Mas ele não tinha a desimpaciência que essas meninas têm com essas filhas delas. E aí termina, mãe, que passa pros filhos essas coisas. A neném não tem paciência. Não, eu acho que eu fui uma abençoada, assim. Por mais de eu ficar por fora, conviver com as pessoas, eu acho que eu adquiri um pouquinho de comportamento e consigo passar pros meus filhos. E eu acho muito bom isso, mas assim, não foi fácil. Eu tô com 45 anos. A minha cabeça veio ajeitar agora.
Agora uns 40 Pois anos. é, meu filho. Mas olha o tanto de rebuliço que eu passei. Quem conhece a minha vida sabe que... Eu agradeço muito. Nossa, a foi Deus. sofrido demais. Eu tinha paciência. Agora que eu não tenho paciência. Mas também, mas a senhora já criou os filhos. Mas Já. primeiro eu tinha paciência para tudo. Pois é, uma história, Porque moça. a briga que eu tive com aquele homem para criar esses filhos, que Deus abençoou que ele veio morrer, que os já estavam tudo Criado. maior. Graças E a Deus. aí eu dou muito graças a Deus. Não, eu agradeço ele demais. É por isso que eu considero ele como meu pai. Aquele tempo. É. Né? Aquele tempo Eu convivi pouco com meu pai depois que eu voltei aqui, mas o meu pai verdadeiro morreu também recentemente. Eu convivi pouco pelo fato de que, assim, poucos conselhos eu tenho do meu pai. Meu pai só lembro dele falar com meus netos, com os netos dele. Oh, que cheiro gostoso, né? Mas eu não lembro, assim, não tenho apego, porque eu não fui criado com ele. Pois é. Fui criado com Leondas, né? Que o meu pai é o Israel e que se foi também já. Os dois pais que eu tive já se foi, né? E hoje só tem um pai que é Deus, né? E uma mãe maravilhosa que é a senhora. Eu gosto muito da senhora, amo a senhora. Tá fazendo uma rocinha, tá de um feijãozinho pra mim. É aquela coisa. Então, resumindo tudo, é um pouco da minha história. Isso aqui é um 10%, porque tem muita história. Tem muita coisa, menino. E hoje em dia eu tenho uns filhos que eu gosto deles curtir preguiça. Tem um, se brincar, tá debaixo aqui, ó. E eu amo, tá fazendo 20 anos. Eu amo essa menina. Mãe, ó, estuda, tem uns negocinhos dela aqui. Já tá terminando a faculdade. Nossa, eu quero pros meus filhos que eu não tive. Entendeu? E aqui, ó, vim pra cá. Aqui tá aqui meu ateliê aqui de arrumar, não é de costura não, é de arrumar a televisão. Aquele abraço, tem de tudo, tem até mulher de calcinha aqui, da mulher. E aqui minha bagunça. E o meu filhote aqui, trabalhador, que não é igual eu, não puxou o pai, esse aqui é trabalhador, né? A minha esposa também é trabalhadora, ela me dá dinheiro para a pensão, ela é muito boa, ela é top. Comida na hora certa. Ela disse que tinha feijão aqui, feijão. Opa, tem feijão. E é isso aí, essa é um pouco da minha história de infância. Eu fui muito atribulado. Até agora um dia desse. Até hoje? Lua, eu sou atribulado. Até hoje. Eu? Atribulado, conta aí. Bem, conta algum aprontamento meu. Tem algum aprontamento meu? Tem? Atribulado é uma coisa, aprontamento é outra. Eu aprontei muito com você? Não, já pronto. Tirando as vezes que eu saí assim de manhã e fui voltar no outro dia. Botei uma roupa suja no carro, mãe. O passado velho que eu tinha. Eu botei uma roupa. Eu tava todo sujo, né? Aí ela deu um vacilo, eu peguei umas roupas limpas. Até hoje ela tem raiva dessa história. Peguei uma roupa limpa. Aí botei no porta-malas do carro e chegar no outro dia bem bonitão, parecendo um doutor. Moço, que essa mulher me viu. Tu saiu todo sujo de casa, me xingou o nome que ela quis. Aí o que eu fiz, mãe? Mas isso é no comecinho, né? Naquele começo, lembra? É, no comecinho. Aqui foi o bebezinho, virou rampinha. Mas é no comecinho. Aí sabe o que eu fiz, mãe? Quando eu fui errado, eu nunca retruquei. Se eu bebia, se eu chegava em casa, eu dormia, eu não atentava a ela. E quando eu era errado, sabe o que eu fiz, mãe? Quando ela xingou eu, falou assim, seu vagabundo, sei o que eu fiquei. Aí eu fiquei assim, olhei pra cima, olhei pro lado. Aí eu peguei, sabe o que eu fiz? Voltei por cima do rastro. Fui chegar mais tarde com aquela cara de cachorro. Meus pais. Mas ela já me perdoou, não faço mais. Hoje em dia eu que fico em casa cozinhando. Ó, mãe, hoje em dia eu que fico em casa cozinhando. Quando ela chega, eu faço massagem. Quer beijo? Cadê a vazia daí? Meu bem, fala pra minha mãe, quando você chega do serviço, eu não faço massagem pra você. Eu não cozinho pra você. Uma vez. Uma vez? Uma vez na vida. Mas você me perdoa por esse fato aí de chegar tarde em casa? Eu tô com a cabeça branca já. Perdoou? É importante eu saber. Perdoou? Uhum. Poxa, não disse. Ela já não disse? Ela disse que tá de cabeça branca. Não falou que me perdoou, não. É tudo isso, pessoal. Tudo
isso, pessoal. E aqui vou ficando com esse documentário. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, é uma história. E nem todo mundo tem uma história de flor, hein? Nem todo mundo tem uma história né? A minha vida até hoje não é fácil, não. E eu termino aquela mensagem com a história do João Frango, né? Se eu pudesse, nem levantava de tanta preguiça. Se eu pudesse, mas eu tenho mulher e filho. E se brincar, tem que arrumar uns dentes aqui. Aquele abraço.